Pelo exemplo que o Zico dá e conta no livro, né? Uma vez o Moser viu e falou: caraca, o cara nem. Puta. Foi lá, tirou a roupa, botou de novo o uniforme e foi voltar a treinar. Aí, quando o Zico percebeu que ele estava pegando bem na bola, ele falou: agora sim, quando você chegar aqui uma decidindo os jogos, e o Zico falou: meu irmão, deixa ele solto que ele tá decidindo, eu volto para marcar, eu me anulo um pouco para ele brilhar. Essa é a história clássica. Mas eu, como Gandula, estando no vestiário ali comendo meu pão com mortadela e água, mas uma criança, cara, você liga o Feliz. foda-se, eu tô ali, tô Lógico. com o Bebeto, Edinho, Leandro, Andrade, Zico, Renato, cara, o Zinho e o Aldair chegavam de Kombi. De repente chegava a Toyota do Zico, de repente chegava o XR3 conversível do Renato, ele de óculos escuros. Era uma, cara, era um fantástico mundo, né? Que hoje o Flamengo até tá vivendo de novo com a Arrascaeta, com essa Sim, galera. sim. E aí ali no vestiário, aí teve uma hora que eu tava ali olhando as coisas, né? E o Renato se lambuzando com óleo. Hoje a gente usa protetor para ir pra praia, mas na época a gente usava bronzeador. Aham. E tinha óleo de urucum, aquelas coisas todas. E o Renato pô, já estava uniformizado, não usava caneleira, meia arriada, não sei o quê. Tinha jogos na Gávea. E aí ele botando óleo pra caramba no corpo. Eu, cara, não para. Eu falei: Renato, pra que é que você tá fazendo isso aí? É, você tá passando tanto óleo por causa de quê? Ele falou: Marquinhos, é o seguinte, os zagueiros vão tentar me agarrar, eles vão escorregar, eu vou passar trator em cima, meu irmão. Caraca. E aí você vê que, assim, os bastidores do futebol, cara, porque o torcedor, quando vê o cara ali entrando assim, falou: pô, ele aqueceu pra caramba, tá suado, tá, né? Pô, o Sim. aquecimento foi perfeito. Nada. E aí realmente eu ficava ali, era já Campeonato Carioca de 88 ali, jogos na Gávea, e aí realmente o zagueiro tentava ali escorregar e o Renato, meu irmão, ia direto. Então são coisas de bastidores que a gente vê. No livro do Zico, eu lembrei ele situações que eu via como Gandula que ele nem lembrava. Ele falou: sério, eu fiz isso? Cara, você não lembra? Porque era normal para ele fazer certas É. coisas. Então eu ressuscitei a memória dele por ser um testemunho ocular da história ali. Porra, que privilégio, né, cara? Você poder acompanhar isso na beira do campo. Hoje, por exemplo, eu tô vendo jogos do Campeonato Carioca na beira do campo, porque eu tô com um patrocinador. E eles me convidaram para assistir os jogos lá. E você realmente você vê, por exemplo, eu vi essa questão do Flamengo Botafogo aí do que o Barbosa perdeu o dente, cara, eu tava ali, eu Você tava tava ali. ali. O Barbosa passa do meu lado, eu, caralho, ele tá sem dente. E aí depois o tava arrebentado, sem dente, e depois veio os caras e eu vejo aquela parada e o Gerson, que são coisas que você não vê às vezes na TV, não vê. Sim, Até hoje a TV mais, mas que o Gerson chega e fala: vambora, cara, tá com medo de quê? Vambora. E ele vai pra dentro e aí tem aquela confusão e tal. Assim, é um privilégio poder. E assim, ainda mais porque você foi gandula e você hoje, jornalista, escritor, escreve a história dos caras que você viu. Então você tem histórias de bastidores, coisas que você viveu que realmente eles não vão lembrar. Isso é um exatamente. privilégio, né, cara? Eu me sinto privilegiado, porque eu morava no Leblon, era 3 quarteirões da Gávea, né? Hoje é tudo blindado no Ninho do Urubu, treinos fechados, Isso. a entrevista é com um técnico e com mais um. Como é que era no meu tempo? No meu tempo era o seguinte: acabava o treino da Gávea, o Zico ficava cobrando falta lá com a iluminação do hipódromo, porque a Gávea não tinha luz, então a iluminação do hipódromo ele chamava o quarto goleiro, que nunca era relacionado, fica ali, botava uma camisa em cada ângulo, ficava se aperfeiçoando. O cara que menos precisava treinar, o cara que era craque de nível mundial, e os jogadores, acabado o treino, iam pro vestiário, se perfumar, para ir pra noite, para ir para casa, não sei o quê, e o Zico continuava lá enlameado, treinando falta, se aperfeiçoando nas faltas. Então isso é uma liderança pelo exemplo que o Zico dá e conta no livro, né? Uma vez o Moser viu e falou: caraca, o cara nem... Puta. Foi lá, tirou a roupa, botou de novo o uniforme e foi voltar a treinar. Aí, quando o Zico percebeu que ele estava pegando bem na bola, ele falou: agora sim, quando você chegar com uma falta aqui, se você quiser bater, eu vou deixar, porque você está treinando. Chega de gente aqui querendo bater para ser estrela do negócio, mas quem fica aqui sou eu. Então, assim, nessa época, o que acontecia era o seguinte: os jogadores saíam do vestiário,
Aí, por exemplo, tinha os repórteres, Heraldo Leite, Elcio Venâncio, não sei, Gilson Ricardo, tinha os repórteres e eu de gandula ali olhando tudo, né? Você sabia que a SeguroBet é a bet mais segura do Brasil e é que tem as melhores odds? Não deixa de fazer sua fezinha lá, primeiro link na descrição. Aí, de repente, saiu o Renato, aí o Globo, Renato, chega aqui, aí puxava pro canto. Aí, de repente, saiu o Bebeto, aí o Jornal do Brasil puxava o Bebeto no outro canto. Aí saiu o Zico, aí o Dia chamava no outro canto. Dia seguinte, você comprava todos os jornais. Cada um tinha uma história diferente. Cara, o Globo tinha Renato, Andrade e Zé Carlos. O Dia tinha Zico, Bebeto e Jorginho. Hoje é tudo pasteurizado. Você fica 24 horas vendo televisão, todo mundo falando o mesmo assunto o tempo inteiro, e quando tem alguém para falar do time é um cara só e o técnico. Então, assim, eu vivi uma outra época. E a época é tão diferente que hoje, se você quiser falar com a Arrascaeta, você tem que passar por filtros e filtros e filtros e filtros e filtros. Agora, se você quiser falar com o Renato, é direto no celular dele. Se você quiser falar com o Zico, é direto no celular dele. Se você quiser falar com qualquer jogador dessa geração, é direto no celular dos caras. Entendeu? Romário, Edmundo, até por aí. Hoje em dia, para você chegar lá, lembra até a história do Roberto Medina, que para chegar no... O Medina, ele, antes de fazer o Rock in Rio, ele trouxe o Frank Sinatra ao Brasil, o que foi algo absurdo. Era como se materializasse Deus no Maracanã. Frank Sinatra era um maior nome, The Voice, um dos cantores mais reconhecidos na história e não sei o quê. E assim, o grande show da vida dele tinha sido no Madison Square Garden com 18 mil pessoas. O Medina chegou a levar maquetes para os Estados Unidos, mostrando um Maracanã lotado com 150 mil pessoas e ele num palco sextavado bem no centro, onde o Maraca inteiro estaria. E aí os assessores olhavam aquilo, mas mandavam falar com outro cara. Aí semana seguinte, Medina voltava a falar com outro cara. Aí quando achava que estava fechado, aí mandava outro cara. Aí teve uma hora, o Medina tinha 27 anos, isso foi em 1980. Teve uma hora que o Medina falou, foda-se todas vocês, cara, chega, vocês não estão entendendo a grandiosidade da parada. E aí nisso, tem aquele cara que, aparência de bulldog, mafioso, que tá passando e gostou do rapaz ali ter tido atitude. O que o rapaz está querendo ali? Deixa eu conversar com ele. Aí o Medina explicou pela última vez e aí o cara fechou. E aí fechou e trouxe o Frank Sinatra. E aí, a partir da vinda do Frank Sinatra para dar um show de 150 mil pessoas, onde choveu, e o Frank Sinatra choveu, e assim, a orquestra, ninguém queria botar o Stradivarius lá no meio daquela chuva, e o Sinatra falou, eu rompo o contrato, foda-se o contrato, eu pago a multa, eu não vou botar minha voz nessa chuva, chuva catastrófica. O show foi 20 de janeiro. Você imagina, né? Petrópolis, só esse ano que não está acontecendo, mas quando acontecer vai ser desse nível. Então era uma chuva total, mas tinha 150 mil pessoas. O Medina só falou o seguinte, cara, o Boni já tinha fechado, transmissão ao vivo da Globo, o Medina ia se arrasar no primeiro grande evento dele. E aí o Medina falou assim pro Sinatra, vem cá ver isso. Aí eles sobem ali, aquela escada do Maracanã dos jogadores sobem. Isso. E aí, assim, para ninguém perceber, tá as 150 mil pessoas assoviando Stranger in the Night. Porra. E aí o Frank Sinatra se arrepiou e falou assim, 15 minutos tá bom para você. Ele falou, qualquer coisa, cara, agora só não vem com essa de não aparecer, cara. Tá lotado isso aqui. E aí ele, cara, faltando 7 minutos para o começo do show, acabou a chuva. E quem acessa os YouTube e procura isso, o Frank Sinatra até fala, você viu como Deus foi bom com a gente? Stop raining. Acabou a chuva. Aí deu um show perfeito inteiro. Foi a primeira aparição pública do beijoqueiro, que sobe lá e tenta agarrar ele. E acho que dá um soco nele, né? O Sinatra dá pra ninguém sabia quem era. O cara podia estar com uma faca, né? E aí, o que acontece? Com o aval do Frank Sinatra de que o Medina cumpriu tudo, que o Brasil até então era terra de índio. Roubava equipamentos, não sabiam montar, não pagavam cachê. Então quase nenhum astro internacional vinha para cá. Veio o Kiss no Morumbi, muito poucos. Quando o Medina consegue trazer Frank Sinatra, já muda a coisa. Quando ele tem ideia do projeto do Rock in Rio, aí ninguém acreditava que Queen, Ozzy Osbourne, AC/DC, todo mundo, Iron Maiden, todo mundo ia estar no mesmo festival.
No Brasil, se fosse ainda nos Estados Unidos, em Londres, no Brasil, ninguém acreditava. E o Medina tomava banzai de todo mundo. Aí ele decidiu chamar os assessores do Sinatra, o empresário do Sinatra, fez uma coletiva, chamou o New York Times, os principais jornais da época, e o cara falou, pode acreditar no cara que esse cara é Don Quixote, o que ele sonha acontece. Firmeza. E aí, a partir do momento em que o Queen é o primeiro a fechar, meu irmão, efeito dominó, porque o grau de exigência do Freddie Mercury é um absurdo. Aliás, eu tenho uma história que quando eu fui fechar o meu contrato com o Roberto Medina, o pessoal falava assim, Medina não paga o cachê direito, Medina não sei o quê. Eu falei, procurei a melhor advogada de direitos autorais para fazer um contrato para mim. E aí ela chegou e fez um contrato de 16 páginas. 16 páginas. Aí quando eu fui lá, e aí, doutor Roberto, tá aqui o contrato. Aí ele foi ler, ele falou, você sabe que o Freddie Mercury, o Queen, o contrato tinha 3 páginas, vem você com 16? Eu falei, mas doutor, foi minha advogada, não sei o quê. Só que faltavam uns 4 meses, assim, pro Rock in Rio. 6 meses pro Rock in Rio, em Lisboa. Aí eu fiquei, perdi um livro internacional, perdi meu primeiro filho que ia viajar pro exterior. Aí, de repente, passou 10 dias assim, vambora. Pá, assinou e não sei o quê. E aí eu tive só 4 meses para fazer esse livro. Tive 4 meses para fazer esse livro. Nunca mais faço isso na vida. Não vi meu filho, não vi a mãe do meu filho, não vi ninguém, não vi amigos, não dormia, nada. Mas consegui entregar. Um livro que tem prefácio do Paulo Coelho, tive que entrevistar Carlos Santana, James Taylor. Não é que mais privilégio o também, Axl né? Rose eu não conseguia. Não? Se eu conhecesse o Barba, eu conseguiria. Acho que eu tenho que fazer o 2, então, para poder aí conversar com ele, né? Mas eu quero falar do Medina, mas a gente tava falando do Renato porque eu queria saber de 95, cara. 95. Gol de barriga. E aí, cara, ele, até aquele momento, era um ídolo máximo do Flamengo. Um dos ídolos máximos. Um dos grandes ídolos. Gostou dessa resenha? Então, olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?